Boa tarde a todos. Na realidade, essa reunião... Cláudio, faça favor, Cláudio. Essa reunião é algo que nós estamos programando há algum tempo. A comunicação, a partir da semana que vem, nós vamos ter uma forma nova de se comunicar com a nossa torcida e com a imprensa, né? Nós entendemos a necessidade de produzir materiais internos para o torcedor chavante. Nós entendemos também de que há muita coisa sendo feita internamente, né, e o torcedor chavante precisa saber. Ao mesmo tempo, é algo que é inequívoco, né? É o nosso momento difícil, nós estamos na competição. Vou dizer para vocês que é um momento muito difícil para todos nós, mas que nós temos a certeza e a convicção de que esse quadro será revertido. Sendo franco para vocês, eu não tenho hábito de acompanhar rede social nem rádios, né? Mas as informações chegam até nós. E a gente entendeu de que semanalmente nós vamos fazer reuniões junto à imprensa, tá? Para atualizar as informações semanais, né? Tanto de termos de futebol como as questões também que são estruturais. Um dos objetivos maiores nossos aqui hoje é que nós estamos há 6 meses do clube e seria uma necessidade de apresentar ao torcedor chavante e toda a comunidade algumas questões que nós estamos fazendo internos, que são mensalmente nós estamos auditando todos os nossos custos, todas as nossas entradas de recursos, né? Nós temos por unidade de atividades, todos os gastos sendo auditados, né? Com todas as questões. Então, eu queria deixar dito para vocês de que nós tínhamos um condomínio trabalhista que se encerrou no final do mês passado, e foi um condomínio que foi feito pelos históricos de dívidas trabalhistas com um prazo de 60 meses, nós conseguimos quitá-lo em 30 meses, o valor envolvido é por volta de 6 milhões de reais. Nós agora fizemos um novo condomínio, né? E nessa transição de um condomínio para outro, nós ficamos sem as nossas possibilidades de receber as nossas participações junto da competição que a gente tem. Então nós estamos agora regularizando junto à CBF todas essas questões de número de conta e novo condomínio, e a partir do momento que tiver normatizado, né, a gente vai poder fazer os pagamentos tanto da nossa folha de pagamento. Então são questões que são importantes, o público saiba, né, e que todo sócio que porventura queira verificar quais são os nossos custos, quais são as nossas necessidades aqui. Nós temos uma pessoa que foi contratada para nós trabalharmos 100% nessas atividades. Ao mesmo tempo aqui eu quero agradecer a presença do Mirigoto, o Montanelli, o Montes, o Renato e o nosso amigo aqui, o nosso Cláudio aqui, da questão do patrimônio. E semanalmente nós vamos começar a fazer esse tipo de questionamento. Eu acho que é uma necessidade a gente se comunicar, porque hoje quem tem que falar pelo público, pelo Grêmio Esportivo Brasil, com certeza somos nós. O Moro ele não está aqui, mas a semana que vem o Brasil vai fazer a disputa da Sub-17 lá em Roraima de novo, tá? O pessoal já está preparando toda a documentação dos atletas, né, se treinando. A base também, já dentro da nova parceria, está fazendo todas as suas preparações. Então, são informações importantes, né, que a gente precisa transmitir, e eu agradeço a presença de cada um de vocês aqui. Tá? Então, basicamente, seria à disposição dos senhores o que os senhores poderiam questionar. Presidente, boa tarde. Gustavo Lousada, Rádio Universidade aqui. Queria saber, né, como presidente, quais as mudanças que serão feitas a partir de agora no departamento de futebol, se é que alguma mudança será feita mediante aí ao momento ruim que vive o Grêmio Esportivo Brasil.
bem, Lousada. Hoje foi objeto de reuniões fortes que a gente tem tido permanentemente com a nova comissão técnica e a diretoria de futebol, né? A gente tem entendimento de que determinadas posições a gente precisa reforçar. Estamos, como se diz na gíria do mercado, em busca de atletas que estejam em atividades, para a gente não temos muito tempo de refazer preparação de um mês, 2 meses, porque em 2, 3 meses termina o campeonato, né? Então estamos trabalhando diretamente nisso. Todas as questões que a gente interpretar, que nós estamos discutindo internamente, a ser decidido, será sempre feito dentro de uma mesa, uma apresentação para vocês informal, dentro da formalidade. Nós precisamos reforçar, precisamos disputar hoje, o clube está disputando uma Série B, com um desejo inequívoco de permanecer na Série B. Então nós temos que reverter esse quadro, não vamos abrir mão de reverter esse quadro sob hipótese alguma. Ele está em nós, na comissão técnica, dos atletas, né? Por isso que é importante nós estamos explicando questões que são, às vezes, que parece que não é fora de campo, mas que interferem também dentro do campo. E do campo a gente precisa dos resultados, né? O Hélio participou hoje da reunião também muito forte, o próprio Kleber, estou muito triste com os resultados, mas a gente tem que ter capacidade de superação. Te respondendo, essas questões todas estamos no mercado em busca de novos quadros, de reforços, né? A vida é assim, entradas e saídas, né? Tem atletas que saem, outros atletas que vêm, mas a gente está com essa força demonstrando assim internamente a necessidade da gente se cerrar ombros em busca de mudar a perspectiva, mudar o objetivo. Nós somos um clube que precisamos não só permanecer na B, mas lutar mais adiante também para a busca da A. E esses quadros a gente tem que reverter. Se nós estivéssemos, como tivemos outras vezes, na zona intermediária, nós lutávamos para permanecer naquela zona. Então a gente agora tem que lutar para ir para essa zona intermediária, para a gente superar essa dificuldade, São Lousada. Não sei se eu respondi o senhor. Boa tarde, Nilton. Boa tarde, demais diretores do Grêmio Esportivo Brasil. César Porto, da Rádio Conexão Chavante. É uma equação que eu venho falando bem difícil de ser realizada nesta gestão do Grêmio Esportivo Brasil, que é pagar as dívidas e fazer um time em condições de disputar com pelo menos igualdade com a maioria das equipes da Série B. O Brasil, pelo que se sabe, paga 1/3 do investimento que acontecia o ano passado no Brasileiro de 2020 com as questões dos condomínios de dívidas, principalmente trabalhista. Como fazer um time bom com menos valores? Seria um dinheiro novo, um dinheiro de uma captação nova. Em pandemia, com dificuldade de investimento das empresas, isso fica bem difícil. Este fator e o fator em que o Brasil investiu em muitos jogadores, mas com menos qualidade, reflete neste momento dentro de campo, Nilton? Eu creio que a tua avaliação ela é perfeita na avaliação na questão de financeira e econômica. Até está o Renato aqui que nos acompanha diuturnamente essa questão. A questão, às vezes, de recursos, né? Então, tu pode ver que, se vocês permitirem a liberdade de dizer, que tem determinados clubes aqui no Rio Grande do Sul que fizeram grandes investimentos e dentro de campo, às vezes, eles também não conseguiram. Eles contrataram jogadores que eram considerados melhores para aquele momento e ficaram fora de competições que são muito importantes, inclusive que vai abalar o planejamento financeiro deles, isso dito por eles mesmos para nós. Nós temos essa outra dificuldade, nós não temos dentro do campo hoje um recurso que nos ajudaria para pagar o dia a dia, porque cada jogo para nós é mais caro nós jogarmos aqui do que jogarmos fora, porque aqui tu tem toda uma infraestrutura necessária para disponibilizar, que é uma exigência e nós temos que fazer, sem recurso. Hoje a fonte de recursos do Grêmio Esportivo Brasil, ela é basicamente sócios, algumas contribuições espontâneas e a cota da televisão, que como se chama, que é uma conquista do campeonato passado. Então, dentro dessas questões, ele entra, já sai naturalmente descontado 20%,
né? E desses 20%, desses 80%, nós temos que virar, ficar se virando nos 30% para efetuar os pagamentos. Dentro dessa previsão, Porto, a gente tem que fazer, dentro do novo Fair Play financeiro. Hoje nós temos trabalhando junto conosco o Fair Play financeiro. Fair Play financeiro é aquele compromisso que tu tem que cumprir. Se tu não cumprir, tu pode perder dentro de campo que tu ganha, perder fora do campo que tu ganha dentro de campo. Então é uma equação que nós que temos dificuldade financeira nos dificulta mais. Mas tem outros clubes que às vezes têm recurso financeiro, investem e os resultados não são positivos também. Isso é uma característica do futebol. Os nossos resultados, a gente interpreta que tem muitos resultados que nós poderíamos ter sido diferentes, mas futebol acontece, né? Mas a limitação financeira nos dá uma possibilidade, nos dá uma dificuldade de ter grupos mais competitivos. Isso, sem nem mérito algum, a todo o corpo, os nossos protagonistas são jogadores que estão jogando. Os jogadores têm o seu esforço, têm a sua capacidade, foram passados pela comissão técnica, foram aprovados, foram contratados e a gente tem que buscar os nossos... Mas é uma necessidade no clube de Série B como o nosso, né? E cada vez está mais forte, porque o mantenimento na Série B é imperativo para nós. Nós não temos outra condição a não ser a permanência. Nós não vamos abrir mão de permanecer aqui de ombro cerrado, guerreiros juntos, para superar esse momento. É um momento de inflexão que a gente precisa. A limitação financeira impacta profundamente em todos os segmentos, né? Em todos os segmentos. A gente imaginava que a questão de liberação de público, não creio que vai acontecer. Então, e vem exigências, mas agora mesmo, essa semana teve o pessoal da CBF, vai ter VAR a partir do ano que vem, nós temos que readequar todas as nossas questões internas aqui, porque nós somos um estádio em construção, então nós temos espaço restrito, a gente utiliza tudo restrito, mas a CBF veio com a exigência, e já no próximo jogo, eles já querem usar como teste. Mas não é só o VAR, não é só a televisão, até o Cláudio falou hoje, no almoço agora, que ele pagou para nós, inclusive, que é por volta de um milhão, quanto? Passa de 1 milhão. Faz um material que eles estão trazendo da CBF, passa de R$1 milhão para a gente colocar dentro das nossas... Então nós temos alarme, nós vamos ter que pensar em fazer um seguro também, né? Porque a gente tem o domínio desse equipamento, a gente tem que ter controle. Então são tudo coisas, e nós tivemos que aproveitar, né, Cláudio, um espaço que nós já temos, readequar, porque nós não temos capacidade financeira de fazer onde local. Então nós estamos... até agora quem foi despejado é a nossa assessoria de imprensa. Inclusive o local que vocês vão receber daqui até o final do ano vai ser bem melhor do que o que vocês hoje estão recebendo. Até vai ter uma água para vocês, né? A gente está providenciando. Mas são aquelas coisas que tu bota o revólver na cabeça, tem que fazer, tu não tem 2 tempos. E nós olhamos o orçamento para nós fazer, nós não temos recurso. Então nós tivemos que refazer tudo, um custo, e mesmo assim nós vamos ter um custo, mas vai ser 30% do que nós teríamos que fazer diferente disso, né? Nós chegamos a pensar aqui, pensamos em tudo que é lugar, mas não, tem que ser próximo à arbitragem, junto ali, tu tem que ter geradores, nós temos que comprar no break, tu tem que ter toda uma infraestrutura, pegar sinal do gerador, internet com uma potência tal, switch, é um conjunto de coisas, né? Por isso que o Grêmio Esportivo Brasil é importante que o torcedor saiba. E nós soubemos, por isso que é nosso receio, nosso compromisso de nos mantermos na B. Porque o futebol de campeonato da Série B exige muita coisa de nós. E nós, como somos um clube que temos essa dificuldade, nós temos que se fortalecer na dificuldade. Mas que é tudo, ninguém vai no supermercado, a gente vai com recurso, né? Então a gente precisa de recurso. E hoje a nossa maior preocupação é essa. Nós estamos, no período anterior, nós tivemos algum problema de não podermos receber as cotas no prazo certo, porque se as cotas vêm na hora certa, nós se viramos aqui, ajustamos aqui e conseguimos manter. Só que agora, vejam bem,
além de não ter essa mudança nova, nós temos recursos disponíveis, estamos aguardando para ser editado esses recursos disponíveis. Enquanto isso, tu retira de onde o recurso? De onde tu retira o recurso? E não é pouca coisa, né? São recursos, então a gente conta com a ajuda de alguns conselheiros que vieram nos ajudar aqui espontaneamente, e outros diretores também que abrem mão, mas são coisas que todo mundo está tirando da sua possibilidade para garantir um jogo, garantir as questões. E são desafios que nós estamos aqui conscientes disso. Mas vamos em frente. Não sei se consegui te responder, Porto. Manassa. Boa tarde. Fernando Manassa, Rádio Pelotense. Aproveitar que o presidente estou frente a frente com o presidente, porque eu vou para a rádio e falo com meus ouvintes, vou para as redes sociais, para quem me segue, né, passando informação. Vou aproveitar que eu estou frente a frente com o presidente e vou perguntar, para depois não chegar na rádio, falar e dizer, ó, tu estava lá na frente a frente com o presidente, não falou, foi para a rádio e falou. Então agora vou aproveitar a oportunidade. Muito obrigado. Presidente, a gente sabe que o Brasil está numa crise dentro do campo muito grande, né? Então é que é o último colocado. Tá? Isso é uma questão. Já trocou a comissão técnica, trocou o treinador, no caso, já veio o Hélio e tudo. E de algum tempo para cá, a gente está notando também que há uma crise diretiva. Isso aí é notado até mesmo em entrevistas que a gente faz com dirigentes, entrevistas que a gente vem fazendo. E na linguagem de futebol, né? Muito mimimi. Então eu aproveito e perguntar para o senhor, até porque já foi externado isso, inclusive pelo Departamento de Futebol, em entrevista. Eu estou vendo o Menegoto aqui, eu estou vendo o Cláudio Montanelli, acredito que vão seguir, porque eu acho, não sei, devem seguir. E durante algum tempo se imaginava que, pelo que se viu ontem, não ficariam, mas acho que vão ficar. Eles terão autonomia para comandar o departamento de futebol? Eu pergunto isso porque desde a época já do Fernando Leite já se reclamava que tanto o Fernando Leite como o próprio técnico Cláudio Tencati tinham muito mais autonomia de indicar e contratar jogadores do que propriamente o departamento de futebol. E a pergunta é direta e objetiva. Cláudio Montanelli, Marcelo Menegoto vão seguir o departamento de futebol, mas terão autonomia de contratar e indicar jogadores? Olha, eu vou responder diretamente para ti também na tua frente. Foi muito bom tu ter, digo para ti, todas as rádios, eu nunca me opus a participar. E eu peço desculpa a você, mas eu não ouço rádio. Às vezes aos domingos eu ouço ele no Conexão Chavante para ouvir uma música Galdéria. Eu gosto de fazer um churrasquinho ouvindo música Galdéria, mas no resto eu não faço. Então, eu creio que a questão de autonomia, ela está sempre religada à questão de convivência e de conversação. Um grupo de trabalho eclético, com muitas pessoas, né, nem sempre a decisão é a que a gente quer, nem sempre a decisão é a que o outro quer. Eu acho que tem que ter essa mediana, sim, tem que ter, e faz parte da vida, algum momento tu não gostar de uma decisão, né, e às vezes porque na realidade não é uma competição, não é quem ganha e quem perde. Quem perde é o Grêmio Esportivo Brasil e quem ganha é o Grêmio Esportivo Brasil. Nós aqui somos todos passageiros, tirando o cobrador, tudo é passageiro, né? Então eu vejo que o Montanelli aqui, o Menegoto, né, eles têm a sua opinião, né? Eles externam para mim, né? E nós internamente temos que debater essas questões. Então, realmente, essas questões que tem de decisão, assim como o próprio ontem mesmo, o Cláudio, quando veio aqui a questão, ele veio com uma ideia, depois nós fomos e discutimos mudar uma ideia. A vida é assim também. O próprio Monks, que faz a parte, está fazendo toda a parte de logística de futebol. Tivemos problemas aqui de futebol terrível. A gente tinha 50 pessoas e nós tínhamos 80 para botar. Agora mudou a normativa, então o pau pega, é normal essas discussões. Eu acho que também faz parte de todo o crescimento profissional, a gente saber onde ceder, onde abrir, onde fazer, e são questões. E eu vou te dizer o seguinte para ti, pessoalmente, o Montanelli, ele representa, quanto pessoa, para mim, uma pessoa que eu tenho maior autoestima para ele. Ele é um decano perto para nós. A presença dele na frente do Brasil é importantíssima.
A presença dele, para nós reverter esse quadro, é importantíssimo. Quando a gente sai para uma navegação em alto mar, a gente não pode abrir mão de que vai ser tempestuoso ou que vai ser tempo bom. É mais tempo tempestuoso do que tempo bom. E aí a gente tem que serrar ombro, né? Então, todos nós temos que abrir mão algumas vezes de algumas coisas, mas não de tudo também, né? Então, eu quero dizer para vocês que o Montanelli, ele é um quadro nosso altamente benquisto por nós, entendeu? Ao contrário, senso do que muitas pessoas podem pensar. Ele é uma pessoa que tem a nossa confiança, que tem. E as questões internas dentro do futebol, elas têm que ser discutidas no futebol. E às vezes numa disputa, porque é mais fácil, como se diz, o Monassa, eu vou fazer uma alegoria, é mais fácil tu jogar tênis do que tu jogar frescobol. Porque tênis tu tem que matar o outro, tem que fazer e o frescobol tu não tem que ajudar o outro. Então na competição, nós estamos aqui numa competição que um tem que ajudar o outro. Só que às vezes tu atira a bola e ela está enforcada. Mas então é mais fácil tu jogar tênis, né, do que tu jogar uma ajuda de cooperação. Então vejo, concluindo a minha colocação, de que as questões que existem, que porventura tiveram, que vão ter, porque é mais importante um grupo de trabalho como o nosso, que cada um vem de uma forma, de uma formação, cada um vem de uma forma de pensar o mundo. Se a gente não abrir mão, às vezes, de levar tudo a bico de faca, a gente não sobrevive. Então, a autonomia que eles têm é deles, às vezes a discussão existe, às vezes tu ganha, às vezes tu perde, mas acho que no final das contas tem que pensar sempre assim, o que é melhor para o clube? Entendeu? Porque aqui nós somos passageiros, entendeu? Amanhã depois eu vou ser um turno, uma bandeira a meio pau aqui, e o Brasil vai continuar sendo o Brasil. A torcida vai continuar sendo apaixonada, entendeu? Então a gente tem que pensar muito o que tu pode fazer agora aqui. Eu estou aqui, o que eu posso fazer de melhor para o Grêmio Esportivo Brasil? Eu não estou aqui para fazer o pior para o Grêmio Esportivo Brasil. Eu posso errar, que é o mais fácil, mas eu luto para acertar. Então qualquer um de nós aqui, Menegoto, Montanelli, o Renato, o próprio Carlos e outros todos que não estão aqui, a gente tenta fazer o nosso melhor para ajudar a nossa maior paixão, que é o Grêmio Esportivo Brasil. O Grêmio Esportivo Brasil para nós representa muito para nós na nossa vida. E esse é o nosso desafio, Monassa. Mas as discussões, né, é do jogo, né? E o importante num debate é não ter nem perdedores nem vencidos, entendeu? E eu não vim aqui para o Grêmio Esportivo Brasil para ter inimigos, ou para ter adversário. Eu sempre digo, até no meu futebol, que nós temos que ser mais amigos no final das contas. E é só que o pau pega, né? O pau pega, e é do jogo isso. Mas o que a gente não pode perder é o respeito, a consideração, né? E qualquer decisão, amanhã ou depois, né, ninguém veio para ficar, né, tudo é passageiro, né? Mas se amanhã ou depois tiver alguma decisão futura que eu interpretar, eu venho aqui para dizer, olha, tal coisa. Mas aqui, nós estamos aqui para estar ombreado aqui. E eu quero dizer para ti, Monassa, e para todos vocês, infelizmente, nós estamos mudando também essa questão de comunicação do Brasil para o público, Brasil para a sociedade, Brasil para o torcedor. Porque a gente tem que se comunicar, porque nós temos muita pauta boa, os resultados, infelizmente, a posição na tabela diz o que tu está dizendo, ela é inequívoca, né? Mas nós temos coisas produzindo, trabalhando aqui para reverter essas questões. É que o resultado em campo nos diz, parece que está tudo. Então não está nem tudo certo, nem está tudo errado. O campo nós temos que reverter, sem dúvida alguma. Isso nós não temos, o Kleber, o grande Kleber, né? E o próprio Hélio sabe disso, os jogadores sabem disso, e nós temos que estar ombreados. Mas que cada um está aqui para fazer o seu melhor, tá aí, mas pode ter certeza disso. O pau pega aqui, às vezes não tem opinião do jogo. Mas a gente tem que ter o respeito, a consideração. E para concluir essa minha colocação, se não respondi, eu posso te responder, complementar. Eu quero dizer o seguinte, que hoje nós temos que pensar aqui no Hélio, como coordenador, no Kleber e na nossa diretoria executiva para tentar atender eles na concepção deles de jogador de futebol, de complementação de quadros, a gente cumprir. O passado pertence ao passado. Nós temos aqui grandes treinadores, tantos treinadores passaram aqui, tantos funcionários passaram aqui. Olha ali aquele quadro ali, tem um monte de ex-presidentes também, qualquer dia seria mais um. Então, acho que agora a gente tem que pensar o seguinte, temos que reverter essa situação.
temos que reverter essa situação. E nós não podemos nós não podemos perder ninguém no meio do caminho. Nós temos que resgatar quem está fora do caminho, inclusive eu mesmo, entendeu? E está se perdendo no caminho, bem, Magrão, é aqui que o jogo pega. Respira um pouco, sacode a cabeça e dá a volta por cima. Essa é a nossa missão. Nós estamos pensando no Grêmio Esportivo Brasil, a nossa maior paixão. A cada vitória nossa é um fim de semana feliz, como se diz na gíria. A cada derrota é um dia muito triste. E para dirigente, eu quero dizer para ti, Monassa, o dirigente, qualquer um de nós aqui, uma vitória nossa dura 2 horas. É de felicidade, porque depois a gente tem que pensar como é que tem que pagar as contas, como é que tem que fazer isso. Né? E quando o torcedor, tu não vai lá. Mas nós aqui, então, mas o nosso compromisso é com o clube. E fica realmente esse recado aqui, Monassa. Quem está se perdendo, a gente tem que agarrar. E tem que resgatar, e tem que estar junto, e tem que estar com capacidade de superação, é assim, porque senão ficaria um mundo muito fácil, né? Mas nós estamos, pode ter certeza, Monassa. E eu te peço a vocês que eu não me recuo. Às vezes o pessoal manda recado, eu não vou botar a culpa. Meu celular não existe para mim, meu celular só existe aqui, depois de casa. E às vezes eu vou ver que tem mensagem, entendeu? Então, quer dizer, vocês me liguem, que eu sempre retorno. E o que tu tiver que me dizer na minha frente é melhor, eu concordo contigo, porque eu tiver que te dizer, eu também vou dizer na tua frente, entendeu? Então, acho que essa franqueza aqui, eu não estou aqui para te agredir, nem tu, eu imagino que tu não esteja. Eu não estou. Eu tenho que te responder com respeito, que eu faço sempre. E às vezes, tu me liga, não, tia, me dá um tempo, né? Mas eu sempre respondo. Então, gostaria de que a nossa comunicação, que eu interpreto do clube para fora, entendeu? Ela tem que ser melhorada, entendeu? Tem que ser melhorada. E até eu tenho que melhorar, mas a Autocrítica também diz que com algumas coisas vocês também podem nos ajudar, né? Tá, querido? E o teu irmão joga futebol ainda ou não? Só churrasco. Não, eu estou fugindo. Então, Montanelli é que dá no churrasco, né? Então, por enquanto seria isso, tá? Por enquanto, mas pode. Eu gostaria que vocês estivessem mais frequente e conversassem também, porque o Grêmio Esportivo Brasil é futebol, mas não é só futebol. Tem outras coisas também, assim, o financeiro trabalha incansavelmente. Ontem era 1h da manhã, nós estamos já projetando o que a gente tem que fazer, tem um jogo contra o... Então, o peso é forte, mas a gente também... Vamos em frente, Monassa, tá? Desculpa aí. Boa tarde, presidente. Tudo bem? Gustavo Pereira, Diário Popular. O senhor está há pouco tempo no cargo, né? Pouco mais de 6 meses. E independentemente do que acontecer em campo, né, nesse final de Série B, estará novamente à frente a partir da próxima temporada, no planejamento da próxima temporada. Então a pergunta que eu lhe faço é, nesse período, o que o senhor aprendeu, o que tirou de lição, tanto positiva quanto negativa, já pensando na sequência da sua gestão à frente do Brasil? Olha, Gustavo, eu vou ser conciso, né? O Renato dizia assim, eu vou ser conciso. Na verdade, o que eu aprendi, né? A vida é um processo de aprendizado. Algumas coisas eu imaginava diferente, né? E para isso eu tive que ir atrás eu estou fazendo um curso de gestão da CBF, né? Hoje eu tenho aula, amanhã tenho aula. Segunda-feira eu tive que ficar até mais tarde fazendo um trabalho, aí um amigo meu mandou um material, então eu tenho que reciclar, entendeu? Aí eu vejo a necessidade de um clube como o Grêmio Esportivo Brasil ter uma visão eu faço parte de um grupo agora, a questão da mudança da sociedade anônima do futebol, entendeu? Que foi vetado alguns itens que agora vamos lutar para não. Então tem um conjunto de coisas que a gente tem que fazer. Então eu penso no Grêmio Esportivo Brasil num trabalho de curto, médio e longo prazo. E todos eles passam pela manutenção da Série B. Isso é importante. O aprendizado que eu tenho, necessidade de profissionalização da base, necessidade de profissionalização e busca que nós estamos fazendo, né, Renato, hoje até de novos recursos,
Nesse, porque pode, dependendo da forma de contratação, de negociação que for essa sociedade anônima de futebol, tu pode ter capacidade de até negociar tuas dívidas, criar debêntures. Tu tem que começar a entrar dentro do conhecimento específico. Contratação, jogadores, períodos, garantias, legislação. O futebol mudou para mim, foi um aprendizado que eu não tinha. Eu tinha um aprendizado de torcedor e hoje eu tenho um aprendizado de gestor. Por isso que eu tive necessidade de entrar num curso de gestão. E diga de passagem, é muito bom o curso. Tem pessoas que agora que disputaram as Olimpíadas fazem parte do nosso grupo, né? Tem o daqui de Pelotas que eu conheço, é o Leandro Sinotti, tá? Tem outro pessoal que também vem aqui, que é o próprio Tafarel, que é o nosso pode entrar, que é um dos nossos jogadores, o Fábio Costa. Tem um grupo muito grande de pessoas, então a necessidade que eu vejo é essa, é a gente poder efetivamente se profissionalizar, e passa curto, médio e longo prazo, a manutenção da Série B e criar dentro dos nossos segmentos maior profissionalismo em todos os segmentos, tá? Boa tarde, presidente, senhores diretores, JC Barcelos, Rádio Tupãssi. O Brasil vem atravessando uma crise financeira bastante grande, todo mundo sabe, e o senhor explanou tão bem para nós nesse momento aqui. A pergunta é, diante da escassez de tempo que o Brasil terá nessa janela de contratações, o que o departamento de futebol poderá fazer para tentar reverter a situação em campo? Ou seja, as contratações que o Brasil efetuou até o momento não vem surtindo o efeito desejado. O time vem atravessando uma fase muito ruim no futebol. É notório que a qualidade do plantel hoje deixa a desejar. E a gente sabe também que é necessário contratar pontualmente. Quais são os planos? O que o Brasil está pensando em fazer num curto espaço de tempo para tentar reverter essa situação de contratações de jogadores, para tentar tirar o Brasil dessa situação? Essa é a nossa equação, tá entendendo? Porque nós temos prazo até dia 30 de agosto, né? Que até pode substituir 10 e contratar mais alguns, tá? Então isso nós estamos trabalhando. O nosso limitador é efetivamente a questão dos recursos, porque, como eu te falei, a nossa questão tem muitos clubes que a gente não pode pegar os outros clubes como referência, tem que pegar o nosso, né? Tem clubes que fizeram contratações altamente com muitos recursos, os resultados não foram. Nós temos uma banda muito curta, a gente tem que sempre acertar, e às vezes não é todo o resultado. Com o Kleber agora e com o próprio Hélio, na reavaliação, nós estamos em busca no mercado de novos jogadores. Os serviços estão chegando, só que tem outros que estão saindo também, né? E nós temos um prazo até dia 30 de agosto de ter um número máximo de 40 atletas, e desses 40 atletas, 10 tu pode substituir. Então nós já temos vários jogadores que já foram saídos que a gente pode substituir. Beleza? Então nós estamos em busca. E para isso a gente precisa de recursos. E esses recursos a gente está atrás dele continuamente. Semana passada eu tive que ir a Porto Alegre em busca de novos recursos. Temos a expectativa de receber. Com eles a gente vai poder atualizar, como eu falei anteriormente, o pagamento da nossa folha de todos os nossos negócios, né? Presidente, Augusto Cabral, TV Salve, galera. Muito se fala dos recursos do Brasil, que são escassos para a Série B, inclusive nas contratações e tudo mais. Se possível, que o senhor falasse da receita mensal do clube, qual é a receita mensal do clube e também o gasto da operação do mês dentro do Brasil. Boa tarde a todos. O que nós estamos aguardando um recurso agora, deve de entrar em torno de 1.100.000, certo? Correto? Isso aí já descontado as verbas.
Eu, por cima, olhando as contas mais prioritárias, correto? Eu tenho que pagar 1 milhão, o Brasil tem que pagar 1.400.000. Assim, para te dar todos os números exatos, eu teria que abrir o meu micro e abrir a planilha para ti, mas é mais ou menos isso. Então, pode ver que só eu estou com déficit de 300 mil. Então, nós temos que fazer essa equação, readequar as contas e correndo sempre atrás de recursos, todo dia, incansavelmente. Importante destacar, né, de que, reiterando, a gente sempre, tem alguns patrocínios que entram direto no condomínio, nem passa por nós. E todo recurso que entra dentro do Brasil, ele passa pelo condomínio, que esse mês vai ser 20%, e outros meses chegou a ser 30%. Então, tu chega no final do mês, tu recebe com 70% e dentro dele tem que negociar. O Banco do Sul vai direto para o pagamento da dívida. Foi uma negociação feita anteriormente, ficou esse compromisso. Esse compromisso agora, discutindo diretamente com o nosso jurídico, com o judiciário, ficou acordado de que é isso aí mesmo. Então, nós não podemos reduzir. Então, para você, aquela informação que eu passei, que eram 60 meses no nosso condomínio, graças à questão toda de pagamento, a gente pagou em 30 meses. Hoje, no novo condomínio, todos os processos judiciais, né, a gente tem que jogar, e as nossas contas estão bloqueadas também. Então, tu tem que tirar todos esses processos, jogar dentro do condomínio, para poder liberar as contas, para tu poder ter recurso. Então, hoje, qualquer recurso que entra, por exemplo, eu sou sócio e pago, se entrou R$200, R$200 é cancelado. Então, hoje, a nossa fonte de recursos são, como disse, eu acho que foi o Cláudio falou, né, Cláudio? A gente não produz um pé de couve, então a gente não tem dinheiro para vender. A gente tem a cota que ela vem, tira, e nós temos que cuidar, o maior cuidado nosso é ter uma folha de pagamento com as nossas restrições, para que a gente não fique mais de 2, 3 meses sem pagar, e tu pode perder dentro de campo, tu ganha de campo. Então tu tem limitações às vezes de contratação. Mas os recursos hoje do Brasil, dentro dessa previsão, é assim, nós recebemos um valor de 70%. Eu digo, pessoal, e hoje até uma reunião muito forte que a gente teve. O culpado dos 6 meses que está aqui no Brasil sou eu, não tenho dúvida alguma. O culpado é o Nilton Roberto Pinheiro. Mas nós estamos aqui falando para vocês que com esse novo condomínio por volta de 5 milhões, pagamos 6 milhões já no outro, né? E o nosso déficit mensal é de 300 mil, 400 mil, que a gente tem que estar permanentemente vendo isso. Tem os extrajudiciais. Tem os extrajudiciais, porque a gente tem que fazer isso importante. Porque o que acontece? Foi um serviço que foi feito anteriormente. Quando tu faz um acordo extrajudicial, tu consegue determinadas multas tu não pagar. Né? Então tu faz um acordo, só que tu tem que cumprir ele, porque se tu não cumprir ele, ele vira título executivo e tu desconta direto. Então, algumas contas que nós tivemos que fazer, que daria por volta de... tudo é um valor assim meio simples, 1.500.000, a gente conseguiu fazer por 500. Mas tu tem que cumprir eles. Porque se tu não cumprir eles passam para mais de 1 milhão. Então, tu tem que estar sempre permanentemente fazendo essa equação. Agora mesmo, com esse atraso de verba da CBF para nós estamos tendo que conversar com o pessoal que a gente fez esse acordo, explicando para eles, olha, nós não temos esse recurso, a gente vai, assim que receber, a gente tem que pagar. Tá? Então, nos últimos 6 meses aqui, a prestação que a gente tem um déficit de 19%. Então, não é pouca coisa, né? E todo sócio do Brasil pode, que está fazendo o nosso funcionário contratado, pode ali que vai olhar nossas contas. As nossas contas são todas elas mensalmente auditadas. Mensalmente auditadas. Então, o senhor é sócio, o senhor pode ir lá, né, agenda com o Argô, com o Renato, ou comigo, não tem problema nenhum. Então, todos ali, todas elas discriminadas aqui. Então, nós temos todas essas questões que a gente tem. As nossas verbas é cota da CBF, a Federação Gaúcha não tem, mensalidade sócio, que infelizmente baixou. Hoje, por exemplo, as cotas da CBF correspondem a 50% praticamente da nossa necessidade. A mensalidade sócio está correspondendo a 10%, não chega tanto. Entendeu? Então, nós além de... Eu estive conversando com o pessoal do Inter do Grêmio, eles perderam muitos sócios.
A perda por isso, por que a nossa manutenção também é importantíssima? Porque tanto nossos colegas da dupla Grenal, que saíram fora da Sul-Americana e da Libertadores, o valor deles de arrecadação baixou drasticamente. Eles estão refazendo todo o modelo deles de negócio, só que eles precisam colocar jogador permanentemente vendendo. Então eles vendem jogador por uma necessidade de achar o equilíbrio, né? Hoje a nossa formação, ano passado nós tivemos um campeonato da série da base, né? Que poderiam ser o pessoal que pudesse nos abastecer no profissional. Nós não tivemos essa condição. Então só vai ter a condição ano que vem. E a formação hoje corresponde a um dos maiores índices de investimento para o clube. Porque todo atleta, isso tem que ser, até nós estamos conversando, tem que ser uma decisão de diretoria e de conselho, de estatutário, de que todo treinador que chega tem que colocar 2 ou 3 jogadores disponíveis no mercado para a gente poder negociar. E não é negociar milhões, é negociar o dia a dia. Ok? Não sei se o pessoal que chegou gostaria de fazer uma questão. Ô, pessoal, primeiro gostaria de fazer um questionamento, fique à vontade. Oi? Tem mais alguma? Claro, 2 vezes. Réplica? Não, tréplica. Não, é só, aí eu não sei se é mais dirigido ao departamento de futebol ou não, até em relação ao Fabrício, informação que está saindo, ele pertence ao Grêmio, né, vem por empréstimo aqui. O Brasil tem algum percentual, pelo menos de vitrine, em relação a esse jogador, caso ele se transfira mesmo para a Espanha, está indo para lá? É o seguinte, o que ocorre? Chegaram as informações agora, ontem, no final da tarde, o Brasil tem um contrato com o Brasil vendeu, né, e os direitos federativos pertencem ao Grêmio. Então, os direitos federativos não envolvem recurso. Não envolve recurso. Só em venda e direitos econômicos. Direitos econômicos, o Brasil tem 50% e o Grêmio tem 50%. Né? Então, como esse contrato de empréstimo foi feito às custas do Grêmio, né, 100%, já está no contrato, a qualquer momento, eles nos comunicando, eles podem sair. E nessa volta, nós não temos recurso. Se caso ele for vendido, aí a gente aí tem os 50%. O Krigor também, exatamente. Porque são 2 conceitos, Manassa, é os direitos federativos e os direitos econômicos, né? Nós temos direitos econômicos de 50%, mas direitos federativos é do Grêmio. Ele pode emprestar, pode vender, pode fazer. Vender não. Ele pode emprestar, pode ceder, pode fazer e pode resgatar a qualquer momento isso, está entendendo? Tá. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o departamento de futebol, precisamente para o Montanelli. Boa tarde, Montanelli, Menegoto. O futebol do Brasil, as informações surgem que existe uma divergência entre o departamento de futebol e a presidência, o próprio clube, a outra parte da direção. Essa divergência acontecia porque não existia não estava afinada os dirigentes do futebol com o treinador e o gerente de futebol. E existe também, eu quero saber do Menegoto, se realmente existiu ou foi só boato, um atrito entre ele e o próprio o Fernando, que é o gerente de futebol à época. Acho que acredita há 2 meses atrás. Se existiu ou não este atrito e se existe, se estão afinados o departamento, o clube em si e o departamento de futebol, com a saída do Tencati e do Fernando, já que os bastidores dizem que não tinha uma conversa, um estreitamento de opiniões entre vocês do futebol e a comissão e o gerente de futebol. Eu gostaria de saber de ti, que tu abertamente expusesse ao torcedor do Brasil, principalmente, essa situação. E já, com relação à tua resposta, se isso está mudando e mudou com o Kleber e com o próprio Hélio Vieira, Montanelli. Bom, na verdade, nós tínhamos dificuldade, sim, é uma coisa que é inegável, não é?
e a gente está procurando, está conversando com a presidência, está conversando com a direção do Brasil no sentido de poder equacionar isso o mais rápido possível, né? Isso é uma conversa que nós já tivemos hoje, vamos tentar ver se a gente consegue chegar num bom termo nisso aí. A outra questão é comer negócio direto, mas... Boa tarde a todos. Realmente, te respondendo a tua questão, eu vou ser muito sincero e te responder que sim, eu tive algum atrito com o Fernando, tudo em questão em prol do Brasil, eu com algumas ideias que ele achava por bem que não eram as dele, e realmente nós várias vezes chegamos em pontos que nós não conseguimos chegar num consenso entre eu e ele. Isso aí foi externado sempre para o Montanelli, foi externado para o presidente, e basicamente seria isso. Ele tinha as questões deles, eu tinha as minhas, eu como é que eu vou te dizer assim, eu como Brasil e muito Brasil, eu pensava em algumas situações de uma maneira, ele pensava de repente de uma maneira mais profissional, não vendo às vezes o lado do clube, ou não vendo o lado de alguma coisa que ao meu ver tinha que ser visto, e eu nunca deixei, enquanto eu estiver aqui dentro do Brasil, eu vou sempre tentar fazer o melhor pelo Brasil. Então eu acabava não fugindo das situações que eu achava que era o melhor para o Brasil e acabávamos entrando nesse atrito. Foi exatamente isso que aconteceu. Desculpa, não ouvi aqui a argumentação. Eu vejo assim, né? Já conversei com o pessoal no futebol, acho que tem determinadas coisas que a gente tem que passar a ponte. Eu acho que toda ponte tem que passar. Toda hora voltando na mesma ponte, eu acho que tem assuntos que se esgotam por si só. Então, tem uma hora que tem que... Tu não agrega mais nada falando mais nada. As pessoas que entendeu, entendeu, que não entendeu, não entendeu. E as coisas têm que passar. Agora, nós temos o objetivo agora é daqui para frente. O que aconteceu de certo e errado, como diz a música da Edith Piaf, né? Deixa para trás, vamos tocar para frente, tá? Gostaria de fazer uma pergunta ao Montanelli, ao Menegoto, com relação às contratações do Brasil, que foram feitas no início da temporada. As decisões de trazer determinados jogadores partiu da direção do Brasil, do comando técnico. Existe uma dúvida e um debate em cima dessas dúvidas fora. E muitas vezes essas dúvidas e posições que são colocadas não têm um fundamento verdadeiro. Então, até queria cumprimentar o presidente pela iniciativa dessa reunião, dessa coletiva, porque muitas vezes o que é dito lá fora é dito por falta de embasamento e de conhecimento, até porque nós não temos subsídios que venham da direção do Brasil. Então, eu gostaria, até para esclarecer de uma vez por todas, alguns disse-me-disse, de quem partiu determinadas contratações no início da temporada, se foi do departamento de futebol, se teve a chancela da direção, se partiu do comando técnico. Essa seria a pergunta. Essas contratações, na sua grande maioria, foram feitas pelo executivo de futebol. Acho que enorme maioria. Né? Então, evidentemente que ele propunha o jogador, né? E não era a revelia do conhecimento nosso, mas eram contratações que foram feitas
por ele, por indicação a ele, digamos, desses atletas. Basicamente foi o que o Montanelli falou, e quando nos relatavam alguma contratação, às vezes o porquê da divergência e o porquê dessa discussão entre o departamento de futebol e o gerente era exatamente as contratações, que às vezes, no ponto de vista dele, seria bom, no nosso ponto de vista nem tanto. Então, é exatamente isso aí, é a realidade dos fatos, não tem outra. Eu queria também fazer uma pergunta ao Montanelli, porque hoje pela manhã surgiu a informação de alguns colegas que tu estaria de saída do Brasil, né? Que, enfim, até a entrevista de hoje a gente imaginou que fosse por esse motivo, para comunicar algumas mudanças. Existiu essa possibilidade realmente de tu deixar o Departamento de Futebol do Brasil? E se existiu, o que te fez repensar a continuar, Montanelli? Por gentileza, atualizar a tua situação aí no Brasil. Não, na verdade, nós estamos conversando, Menegoto, presidente, desde amanhã. Nesse momento é que nós temos, entendeu? Então, claro, existe um certo desconforto, logicamente, até por conta dos resultados, né? Independente, eu agora pegar o peso e jogar nas costas do outro, não adianta. A questão do futebol é comigo. Se eu fiz ou se eu permiti que fosse feito, a responsabilidade é minha. E a gente é identificado com o clube, antes de ser dirigente, é torcedor, evidentemente que tu fica chateado com tudo que está acontecendo e com outras questões que são internas, que vão ter que ser resolvidas internamente, já estão sendo resolvidas. Então, logicamente que tem uma chateação enorme pela condição do Brasil dentro do campo, pelos resultados do Brasil, e a gente espera aí com a entrada do Hélio, com a entrada do Kleber, que a gente possa recuperar aquilo que de mais nobre, de mais importante nós perdemos, que é a nossa identidade. Enquanto time de futebol, a gente que é mais velho, que acompanhou o Brasil passando por enormes dificuldades, mas dentro do campo tendo uma postura, digamos, de quem não quer perder, de quem vai dar vida para não perder. Mas essa postura, ela se dá não porque os que estejam aqui hoje não queiram fazer isso, mas ela se dá por conta da personalidade daqueles atletas que nós temos, atletas muitas das vezes mais rodados, que tivemos ao longo dos anos, gente mais identificada com o clube, tudo. Então é nesse sentido que a gente fica chateado, sim. Eu na verdade, nunca, às vezes que estive no Brasil, nunca ganhei de ninguém, nunca ganhei eleição de ninguém. Sempre vim com o intuito de ajudar, e muitas das vezes o intuito da gente é de ajudar e tu acaba não ajudando por uma razão ou por outra. Então é nesse sentido que, logicamente, que eu não estou chateado, estou muito chateado, entendeu? E ontem à noite, eu liguei para o presidente e disse para ele: ó, presidente, eu não gostaria de permanecer, entendeu? E aí, vamos conversar amanhã de manhã, não é isso, Nilton? Vamos conversar amanhã de manhã, nós conversamos agora de manhã, vamos seguir conversando, vamos ver o que a gente pode fazer junto com o Menegoto, tudo mais. E nesse momento não tem uma posição ainda. Na realidade, né, o que eu falei com o Montanelli, que eu falo para todo mundo, a vitória, né, ela é um entusiasmo, né? A derrota exige reflexão. E toda decisão feita sobre estado de tensão não é a melhor alternativa, né? Então, regra geral, quando os resultados não são satisfatórios, vocês podem ver no futebol, sai treinador, sai jogador, sai comissão técnica, sai vice-futebol, isso aí é uma coisa normal. O clube não tem essa vocação de fazer isso. Então as pessoas têm que refletir os momentos ruins e ter capacidade de superação. Mas normalmente resultado tem essa sequência, né? Só que nós temos um estatuto também que temos que cumprir, e na realidade, fora a questão formal, tem a questão de companheirismo, né? De que as pessoas têm que entender de que os momentos difíceis foram para ser superados, é isso. Então, sempre, qualquer decisão tomada sobre uma situação desfavorável, ela não é a melhor para ninguém. Ela não é boa orientadora.
Entendeu? A pessoa tem que ter capacidade de reflexão. Isso aqui. Senão, quando a gente ganha, quando é uma coisa, quando perde, não, tem que ter tem que ser focado. Isso aqui. Então, faz parte do jogo tu ter dificuldades e focar. Deixa eu. Eu preciso tirar agora, já estou perdido. Do Montanelli, vamos continuar conversando. Não. O Montanelli segue como ele segue, se tiver que sair ele, ou o Cláudio, ou eu, a gente faz sair. É isso que eu quero dizer, é isso que tem que entender. Eu entendo a dor do Montanelli no sentido do errado, a sentido da derrota, ele se querer se culpar, querer se fazer, isso aí faz parte da vida. Mas se ele permanece, se tiver que sair ele, o Cláudio, seja quem for, ou eu, vai ser feito uma comunicação. Mas hoje, ele está sentido como o torcedor que é, como o decano que é do futebol, que já passou por poucas e boas dentro do clube, entendeu? Eu é a primeira vez. Esse deve ser a enésima vez dele, entendeu? Inclusive, eu quero dizer para vocês, a maior dor dele também, não bastasse ontem nós perdermos, ontem estava de aniversário. Entendeu? Então a gente fica, é o nascimento da gente, né? Então tudo isso nos avala. Eu queria cumprimentar ele também. Ontem, né? A minha netinha também fez 5 anos, talvez. E eu desliguei o celular das 7h15 até as 11h15, 11h30, para poder ficar brincando com ela. Porque ela não entende o que é o futebol, ela sabe que eu sou Brasil, ela diz até Brasil, né? Mas então são coisas que faz parte, tudo um futebol, ele esportivo Brasil com paixão, ele impacta diretamente no nosso emocional. E acho que eu gostaria, como se diz na gíria, respeitasse a dor, né, das pessoas, né, nesse momento difícil, só isso. Bom, pessoal, finalizando aqui.